Sejam bem-vindos ao Leituras do Edu. Eu li Valiant, da Holly Black, que é a mesma autora de As Crônicas de Spiderwick. Vou resenhar ele pra vocês então logo após a vinheta. Valiant é o segundo livro da trilogia Fadas Ousadas e Modernas. Mas então, por que eu comecei pelo livro 2? O livro 2 ele não é continuação direta do primeiro livro. A única continuação direta é do primeiro livro, que é Teach. Eu não sei se pronuncia assim, mas vai ficar assim. E entre o último livro da série, que vai ser lançado agora pela editora Roku, que é o Ironside. Esse eu acho que pronuncia assim. A Roku então lançou esse livro já faz alguns anos, sem selo, sem nada, Roku normal. O livro ele é bem fininho, ele tem 200 e poucas páginas, 206 páginas. Ele é um livro para adultos, da Holly Black, então ele é um livro que tem palavrões, tem algumas cenas de sexo, mas é uma coisa mais abstrata, assim, que ela narra mais por cima, uma coisa mais tranquila de ler. Valiant vai contar a história de Valerie. Valerie é uma garota que mora com a mãe, e ela chega em casa certo dia, está conversando com a mãe, ela chega do treino de lacrosse, ela está conversando com a mãe dela e vai se encontrar com o namorado na rua. E ela vai para um jogo de lacrosse com ele, só que ele não chega nunca na casa dela, ele está muito atrasado. Então ela acaba saindo porta fora, pega a mochila dela e vai embora para procurar ele. E quando ela vai botar o pé no trem para ir para o jogo de lacrosse, ela acaba desistindo e pensando em voltar para casa, porque o namorado dela poderia então, enfim, aparecer na casa dela. Ela abre a porta de casa, né? Assim que ela abre a porta, ela se depara na sala com a mãe dela e o namorado dela. Sim, a mãe dela estava com o namorado dela, literalmente. O namorado dela estava traindo ela. Ela ficou desesperada e saiu de novo porta fora, saiu correndo e pegou um trem. E lá dentro ela está desesperada no trem, vê todo mundo tranquilo no trem e ela lá desesperada, então ela entra no banheiro. E na mochila dela ela encontra uma máquina de cortar cabelo. Então ela pega essa máquina e raspa o cabelo. Tipo, ela raspou o cabelo totalmente. E ela sai desesperada e fica no trem lá e depois sai desesperada. E ela acaba então ficando na estação, ela passa a noite na estação. E no outro dia de manhã ela acaba indo para um café. E nesse café ela encontra dois jovens que ela acaba fazendo amizade. Um deles é a Pop, uma garota que tem cabelo azul e super divertida. E o outro é o Dave, um menino que é amigo da Pop e ele é apaixonado por ela. Ele tem uns dreads no cabelo, ele também é um personagem que parece ser bem legal. Eles fazem então amizade com a Valerie e levam ela para casa deles. Eles moram na estação de trem, numa parte embaixo mesmo da estação. Eles entram lá onde ficam os trilhos e por um local ali eles ficam lá embaixo, num tipo de túnel que tem. E a Valerie vai acabar descobrindo que o mundo não é habitado só por seres humanos normais. E ela acaba então sabendo que fadas podem existir e todo esse tipo de mitologia de seres fantásticos e seres encantados. Existe uma substância mágica que eles chamam de Nunca Mais. A Pop ela injeta isso no braço e ela acaba tendo alguns tipos de alucinação e começa a poder enxergar os seres encantados. Isso é muito legal porque a autora coloca de uma forma mais adulta os seres encantados. Ela deixa a gente talvez crer que de uma forma ou de outra podem existir seres encantados. Então essa substância ela não é exatamente uma droga, não é uma coisa alucinógena, é uma coisa mágica mesmo. E a Valerie acaba então se deparando, se encontrando no meio de meio que uma guerra entre os seres encantados, porque ela descobre que tem vários seres encantados que estão morrendo, que estão sendo assassinados, alguns seres que foram colocados, foram exilados, né, do local onde eles viviam, e existem várias cortes e tipos de uma sociedade mesmo para esses seres encantados. A autora criou tudo isso nesse livro fininho, é por isso que eu amo demais a Holly Black, e eu achei o livro muito bom mesmo. Claro que no começo não foi fácil para a Val aceitar que existiam seres encantados e tal, então por isso que ela vai com a Pop para dentro de um túnel e lá elas acabam encontrando um troll, e a Valerie com a Pop vão explorar esse local onde o troll mora, e ele acha que elas estão roubando ele, então esse troll quer que a Valerie comece a fazer serviços para ele, então ele obriga ela a fazer alguns serviços para ele, fazer algumas entregas dessa substância mágica que é o Nunca, né, chamado de Nunca Mais. E são nessas entregas que a gente começa a descobrir mais um pouco sobre esse mundo de seres encantados e que a história começa a se desenrolar. E tem muita luta, tem bastante cenas de ação. A autora descreve de uma forma muito legal. E, assim, o ponto negativo do livro não é do livro em si, é da edição. A Roku teve uma tradução muito ruim para esse livro. A tradução me atrapalhou
muito durante a leitura, muito mesmo. Parece aquelas traduções do Google Tradutor mesmo, é muito ruim. Então tem aquelas expressões que são em inglês que não tem como traduzir, e eles colocaram de uma forma literal, sabe? Eles poderiam de repente ter explicado, ter colocado nota de rodapé ou alguma coisa desse tipo, ou até mesmo ter traduzido a expressão de uma forma melhor, mas não, eles traduziram de forma literal, então ficou muito estranho. E isso me dificultou muito, muito a leitura. Eu poderia ter lido o livro então muito mais rápido. Eu demorei em torno de 3 a 4 dias para ler um livro de 200 e poucas páginas. Eu demorei mais mesmo por conta da edição. O livro, para terminar assim essa questão horrível da edição, ele ainda tem as folhas brancas. E as letras são bem pequenas. A capa dele, ela é muito feia. Eu acho essa capa horrível. Pelo menos a capa tem alguma coisa a ver com a história, né? A capa original, ela tem o fundo, ele não é preto, né? O fundo ele tem alguns desenhos assim e é muito bacana. Essa edição ela não tem foto da autora, tá? E tem a orelha branca. Outra orelha branca. A edição, como eu disse, não tem nada demais. E essa é a lombada. Bom, eu estava pronto para dar 3 estrelas no livro por questão da própria narrativa da Rowling, que estava um pouco enrolada, assim, estava um pouco diferente, estava um pouquinho mais difícil de ler. Eu não sabia discernir se era questão mesmo só da tradução ou se era da escrita da Rowling. Pro final do livro eu acabei descobrindo que era um pouco também da narrativa da Rowling. Só que o final desse livro, gente, é muito legal. O livro tem um final surpreendente e ele pode ser lido como um livro único. Isso foi muito bacana. E eu desafinei agora, eu falei, único? Isso foi muito estranho. Eu não sabia que nota eu dava para esse livro, eu estava pensando em dar 3 prismas, porque eu não conseguia discernir se era a questão da escrita da Rowling ou da tradução, o que estava me dificultando mesmo a leitura, e eu acabei descobrindo que era um pouco de cada. Pelo final do livro, então, que tem um final surpreendente, cheio de ação, aventura, de uma forma muito bacana, muito bem escrita e de uma forma bem simples, eu aumentei um pouco a nota do livro. O Valiant vai levar 4 prismas, o livro é bom, a narrativa é um pouquinho enrolada, a mitologia que a autora criou é muito bacana e ela fez uma forma de que a gente possa ver as criaturas fantásticas como algo real. E eu não vou explicar muito bem como foi isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler do livro e vai perder toda a graça. Leiam, eu recomendo muito esse livro, leiam Valiant, e eu tô louco pra ler Teeth, que é o primeiro livro, e Ironside, que é o terceiro. Então provavelmente eu vou ler eles em breve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então aquela coisa toda, se você gostou, clique em gostei, adicione aos favoritos, comente embaixo se você já leu alguma coisa da Holy Black. Se você tem alguma edição da Roku que é assim ruim, além daquela de Harry Potter que todo mundo conhece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os novos vídeos. É isso então, pessoal. Tchau pra vocês!